Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou dar continuidade ao assunto que foi introduzido, ou melhor, que foi abordado na nossa última videoaula, né? Bom, eu estava falando dessa teoria, né, cognitiva, que é a teoria dos sistemas, que foi uma teoria criada pelo autor Daniel Kahneman no seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Lá, então, ele propõe o seguinte, que além desse processo baseado na razão, que é um processo que é muito utilizado, somente dentro da ética, para explicar determinados comportamentos ou ações, existe esse processo baseado na intuição. Então, o que isso nos diz? O que ele pretende, o que ele quer nos dizer com esse conceito? Que às vezes, turma, muitas pessoas ou indivíduos que estão acima, né, de qualquer suspeita, que são ditos cidadãos de bem, incorruptíveis, pessoas com uma moral ilibada, aquelas pessoas que assim que referenciamos, né, como modelos, né, de valores, de moral e ética, são pessoas que são suscetíveis a comportamentos antiéticos. Isso nos faz pensar, bom, mas como é possível? Como ele aceitou aquela propina? Viu? Como ele desviou aquele dinheiro? Como é que isso foi possível? Ele era um bom funcionário, sempre pontual, sempre prestativo. Pois é, turma. Não é só a banalização cultural, né? Que já até conversamos sobre isso aqui, a banalização cultural de determinados comportamentos, né? Que são ditos antiéticos, que inclusive tem a questão do jeitinho brasileiro, mas é também essa questão intuitiva que predomina nas nossas ações e decisões. Para ilustrar isso, eu vou dar aqui até um exemplo. Imagine o seguinte, que vocês tenham, né, um parente que está muito doente. Digamos a mãe de vocês, o esposo, ou mesmo o filho. Mas para que ele seja curado, para que ele fique bem, bom, ele precisa submeter uma cirurgia que irá custar, né? As despesas hospitalares irão custar em torno de 10 mil reais. E aí, um belo dia, né, vocês angustiados com essa situação, deprimidos, um belo dia no trabalho vocês recebem uma proposta indecente, que é participar de um esquema onde vai rolar uma propina de 25 mil reais. E aí eu pergunto para vocês aceitariam essa propina com base nessa situação que vocês se encontram? Provavelmente de forma automática, muitos dirão sim, aceito. Então, por mais que você pondere, né, sobre as implicações de uma conduta antiética, por mais que isso oriente o teu comportamento, né, que você utilize como norte, né, para a sua conduta em grupo ou individualmente, que é o que prega a ética normativa, que é essa prescrição, né, essa orientação que ela dá para que você se comporte, como você deve se comportar em determinadas situações. Quer dizer, independente da situação, como você deve se comportar, principalmente a ética do dever, né, que nos diz que, independente do dilema, mesmo que estejamos tomados por uma carga muito grande de emoção, de afetividade, ou mesmo de solidariedade, independente disso, a gente tem que fazer a coisa certa, aquilo que é dito, definido como justo, como certo. Então, basicamente, o processo intuitivo ele vem para questionar isso. Bom, eu sei que meu dever é não aceitar aquela propina. Eu sei que meu dever é não desviar aquele dinheiro. Mas só que eu me encontro nessa situação. Eu tenho meu esposo que está entre a vida e a morte. Eu tenho minha mãe que está entre a vida e a morte. Então, dilemas, turma, são essas situações conflitantes com as quais nos deparamos e que a questão intuitiva, o processo intuitivo, ele predomina nessas situações. E como eu disse, isso tem que ser trabalhado de forma conjunta com o processo baseado na razão. Então, o sistema 1 tem que ser trabalhado em conjunto com o sistema 2. Então, tem que haver essa interdependência entre os dois. Não posso apenas chegar na minha empresa e definir, como eu disse, um código de conduta, fixá-lo na entrada da empresa, ou
confeccionar 10 mil cartilhas, né, especificando exatamente como cada um deve se comportar, nos orientando dentro da empresa, e eu não levo em consideração essa subjetividade, né, que está dentro dos processos informais dentro da minha empresa. Então eu tenho que considerar tanto os processos formais como os processos informais. Eles têm que ser trabalhados em conjunto. E como eu disse, como isso pode ser feito, professor? Através de feedbacks, isso pode ser trabalhado. Através, dentro da gestão de pessoas, né, de gestão de talentos, através de um mapeamento dos perfis ou personalidades das pessoas. Dá para identificar que tem uma propensão maior, né, devido à sua falta, digamos, de inteligência emocional, ou, digamos, ao seu perfil, à sua personalidade, pessoa que é mais suscetível a esse tipo de proposta, como diz, proposta indecente. Então, existem várias ferramentas, instrumentos que nós veremos aqui no decorrer do curso que podem ajudá-los a trabalhar de forma conjunta tanto os processos formais como os processos informais dentro da organização, para que as pessoas internalizem os valores da organização, valores esses, turma, que tem que estar interligados, devem estar interligados com os objetivos da empresa, com a sua missão e com sua visão. Então, os valores, né, da empresa, eles têm que estar ligados à missão e visão da empresa. Dentro disso, turma, existe outro termo, quer dizer, existe outro conceito que hoje em dia está muito em voga, muito em moda, e que é trabalhado nas empresas, que é o de responsabilidade social. Mas só, turma, que a responsabilidade social é diferente da ética. Como assim, professor? Turma, responsabilidade social é um compromisso assumido pela empresa, compromisso esse que ele assume com a comunidade na qual a empresa ou a organização está instalada. Quer dizer, naquele ambiente, naquela comunidade onde ela está inserida, então ela assume um compromisso, ela se responsabiliza por desenvolver socialmente ou ambientalmente aquela comunidade, ou preservar ambientalmente aquela comunidade ou aquela localidade. Então, responsabilidade social, turma, é um compromisso assumido por uma empresa ou organização, compromisso esse que ela assume com a sociedade, com a comunidade onde ela está inserida. Esse conceito aqui nos diz que ela se define como sendo um conjunto de atitudes de cidadãos e empresas direcionadas ao desenvolvimento da sociedade e à preservação do meio ambiente para gerações futuras, além de impulsionar as desigualdades sociais. Então, por que responsabilidade social é diferente de ética, Tom? Porque, como eu disse, responsabilidade social é esse compromisso assumido pela empresa, porque a empresa, turma, ela gera impactos para a sociedade, podem ser impactos positivos ou negativos. Então, ela assume o compromisso de mitigar ou diminuir esses impactos negativos e potencializar os impactos positivos naquela sociedade. Seja com a geração de empregos, com a geração de renda, seja preservando a natureza para gerações futuras, seja levando o bem-estar, a qualidade de vida para aquela comunidade. Então, esse é o papel da empresa. Mas não adianta nada disso, isso não é efetivo se dentro da empresa ela trata os funcionários, ela assedia moralmente os funcionários, se ela obriga os funcionários a trabalharem mais de 8 horas ou mais de 12 horas por dia, se o líder humilha, né, se o gestor humilha os funcionários dentro da empresa, se eles não são reconhecidos, se eles são pressionados. Então não adianta nada disso, turma. Não adianta nada disso, quer dizer, não adianta eu ter uma imagem, né, uma percepção positiva por parte da comunidade, da sociedade, se dentro da minha empresa eu não ajo de forma ética. E lembrando, ética, quer dizer, uma definição mais geral e sintética, ética, agir com ética é sempre levar em consideração os interesses e necessidades das outras partes. Então, toda vez que eu tomo uma decisão ou eu tomo uma ação e essa ação prejudica outras pessoas, causa algum tipo de dano a outros, eu não estou sendo ético, estou indo de forma contrária, agindo de forma contrária à ética. Então, por isso que eu digo que responsabilidade social e ética devem andar juntos, mas não são a mesma coisa. Espero que isso tenha ficado claro. Então, o papel da responsabilidade social
é fazer o quê? Que as pessoas tenham uma percepção positiva sobre a empresa. Então, a responsabilidade social, turma, ela é mais, dentro das empresas, ela é adotada, não porque as empresas são altruístas, são boas, os gestores são bons, mas é porque ela é vista mais como uma estratégia competitiva. Então, empresas que agem com responsabilidade social são empresas que conquistam a lealdade dos clientes, fortalecem a sua marca, quer dizer, consolidam sua posição em um mercado. Então, a responsabilidade social ela é vista mais como uma estratégia competitiva. E a ética tem que estar alinhado, porque não adianta nada eu ter responsabilidade social e não ser ético dentro da minha empresa. Um exemplo aqui que eu dou é da Natura. Então, a Natura, né, ela pregava, né, ou dentro das suas campanhas, que boa parte dos produtos eram oriundos, né, da Amazônia e eram oriundos de trabalhos realizados, né, por grupos, por cooperativas de pequenos agricultores. Então, elas estimulavam, né, tentavam estimular ou fortalecer os pequenos agricultores na Amazônia. Só que depois, depois de algumas investigações, constataram que essa mão de obra que eles utilizavam lá era mão de obra infantil. E turma, e uma empresa que tem a sua imagem, que tem a sua marca comprometida, ferida, para depois ela reverter isso é complicado. Requer um investimento muito grande. Então, por isso que responsabilidade social e ética devem andar juntos. Turma, por hoje é só. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo. Como eu disse, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Me procurem e até a nossa próxima videoaula.